Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Alves. No vídeo passado, nós incluímos na tela de abertura de chamados a opção de inserção de arquivos. Neste vídeo, nós vamos colocar a opção de visualizar os anexos e fazer o download desses anexos. Então, fique aí comigo. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha para que possamos alcançar mais pessoas. Legal? Então, sem mais delongas, vem comigo. Se você ainda não conectou sua base de dados, anexos chamados, conecte. Lembre-se, estamos usando aqui uma solução. Então, adicionar, SharePoint. Vamos escolher a conta que estamos conectados e aqui na opção avançada, pegue aí sua base de dados e conecte a sua anexo chamados, tá? Neste caso a minha já está conectada. Então lá na nossa tela de chamados, nós vamos inserir aqui em detalhes a visualização dos arquivos que foram salvos. Então eu vou, primeira coisa, diminuir essa galeria. E aqui do lado, dentro do mesmo container do nosso pop-up, eu vou inserir uma galeria vertical. Então eu vou inserir aqui neste caso uma galeria. Ela vai ser do tipo vertical. Posso colocar aqui a vertical mesmo, não tem problema. Depois eu ajusto aqui. Tiro os itens que não vamos utilizar. Vou só ajustar ela aqui numa posição legal. E aí nós vamos diminuir um pouco esses itens, né? Não vamos usar itens tão grandes assim. Então vou diminuir um pouco esses itens. Vou trazer isso aqui mais para cima. Estes dois itens aqui, vou remover. Esse aqui eu vou deixar a altura dele como 1, um separadorzinho mais discreto. E vou subir ele um pouco. Bom, então aqui nós temos a nossa galeria de anexos. Tá? Então vou deixar ela aqui. Formatem da forma que vocês acharem que fica mais bonito para vocês, fica mais viável. Poderia até fazer aqui uma borda separando, né? Acho que fica... Vamos ver como é que fica, acho que fica até bacana. Vou colocar aqui uma corzinha mais clara. Aqui também. Vou deixar aqui. E aí nós poderíamos colocar aqui, até mesmo deixar ele um pouquinho mais para baixo aqui, inserir a opção anexos aqui em cima, né? Uma label informando que é os anexos. Arquivos anexados. Vou colocar ele aqui semi-negrito para ficar um pouquinho mais em destaque. E aí vocês formatem da forma que achar melhor, tá pessoal? Então aqui dentro eu preciso fazer um filtro lá na nossa lista de anexos. Então se eu trouxer aqui nesse momento a nossa lista de anexos, ele já tem todos os itens. Então eu posso colocar aqui, por exemplo, o desitem miniatura. Então eu vou colocar aqui, ó, desitem ponto. Ele vai ter aqui a, se eu não me engano, deixa eu ver como que tá o item aqui. Ó, ele tá como thumbnail. Aí eu posso colocar aqui o ponto e aí eu escolho qual que é a resolução que eu quero. Então vou colocar numa resolução médium aqui. E aí ele vai trazer aqui a miniatura dos itens que foram inseridos. Só que aqui ele trouxe também as pastas e ele não trouxe filtrado pelo item que eu estou utilizando. Então eu preciso fazer também essa distinção aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é filtrar a nossa base. Então vou realizar aqui um filter na nossa anexo chamados, aonde o title, que é a nossa coluna de título,
inclusive inserimos isso no vídeo passado lá no nosso Power Automate, seja igual, e aí eu preciso pegar aqui o ID que nós selecionamos, que seria o ID dos itens. E como que eu faço isso? Bom, aqui dentro da nossa própria galeria, que é a galeria onde está mostrando os itens do chamado, ela já está filtrando, ela está fazendo um lookup, aliás, né, não é nem um filtro, pelo número do ID chamado. Então, se eu pego esse cara aqui, ó, ele é o cara que é o nosso ID chamado que está trazendo os itens na galeria. Então, eu vou utilizar ele. Então, aqui dentro, eu vou fazer um filtro onde o título seja igual o nosso ID do chamado. E aí ele já vai me trazer os itens. Ó, ele me trouxe aqui os itens. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ele trouxe os anexos que eu tenho neste chamado 19. Só que tem um problema. Ele me trouxe aqui também a pasta. E eu não quero trazer a pasta. Como que eu resolvo isso? Bom, se eu fizer diretamente nesse filtro aqui, ó, vou fazer para vocês verem, o nosso end, ou seja, eu estou falando para ele que ele vai filtrar o ID igual ao ID que está selecionado, né, o título igual ao ID chamado que está selecionado, porém eu não quero, então vou colocar aqui uma negativa, né, que é a exclamação, eu não quero o que é pasta. Então se eu colocar aqui, ó, é pasta, eu quero somente os arquivos. Ele vai me trazer. Daniel, ele trouxe, tá tudo certo. Não, tem um problema aqui. Ele nos deu um aviso de delegação. E esse aviso de delegação, ele pode ser um problema quando você tem um grande conjunto de dados. Ou seja, as minhas imagens passaram de 2.000 registros na minha base de dados e ele não vai conseguir trazer mais. Até já falamos um pouco sobre isso aqui no canal. Então, como que eu vou resolver isso aqui? Eu vou resolver isso aqui fazendo o seguinte. Eu vou colocar aqui uma função with. Isso vai ser um drible da delegação, tá? Então, eu vou colocar aqui a função with. Nessa função with, eu vou colocar aqui que ele vai ser a pasta com arquivos. E ele vai receber esse filtro aqui. Porém, vou até deixar esse cara aqui um pouquinho para baixo. A gente vai reutilizar ele. Porém, eu não vou pedir para ele filtrar também o que não é pasta. Ou seja, neste caso, eu já não tenho problema aqui de delegação. Então, eu estou jogando todos os arquivos junto com a pasta para dentro desse pasta com arquivos. E aí, agora sim, aqui embaixo, é onde eu driblo a delegação. Eu falo para ele, vai lá na minha pasta com arquivos agora, que é onde está tudo. E aqui sim você filtra para mim aonde não é pasta. Para a nossa galeria. E assim, tudo certo. Temos os arquivos e não temos problema de delegação. Daniel, e aí como é que eu faço o download disso? Como que eu visualizo isso, né? Eu preciso baixar este arquivo para poder fazer uma conferência, uma visualização, enfim. Primeira coisa que eu vou tirar aqui esse ID, que a gente não vai precisar. E aí aqui, se vocês quiserem colocar o nome do arquivo, vocês podem colocar aqui o nome, ó. Ele vai mostrar o nome do arquivo. E aqui, nesse ícone, eu vou colocar o download. Poderia colocar um ícone diferenciado aqui, um ícone de download. Sim, poderia, vocês podem colocar. Eu acho que fica bacana e depende muito da necessidade de vocês, tá? Então aqui nós vamos fazer um download. Para mim fazer o download, eu preciso de algumas coisas desse cara. Então a primeira coisa que eu preciso é do nome do site. Então aqui eu preciso colocar a função download. E dentro dessa função download eu preciso indicar algumas coisas. Uma delas vai ser o caminho completo, porém se eu deixar somente o caminho completo aqui na Downloads, ele vai me dar um erro, ó. Ele não consegue identificar o URL. Daniel, você não poderia passar aqui o link completo, this item, link para o item. Só que ainda assim ele me dá um erro.
né? Ele está me falando aqui, ele está me dando um erro de URL. Então, o que, que eu vou utilizar aqui? Ó? Vou vir aqui no nosso SharePoint. E aqui no SharePoint eu vou pegar o caminho do site, tá? Então, somente até o site. Eu não quero da pasta para frente. Então, vou pegar aqui somente o caminho do site. E aqui eu vou colocar esse caminho entre as aspas aqui. Então, eu já tenho aqui o caminho do meu site. Só que eu preciso especificar qual que é o arquivo. Então, eu vou concatenar aqui com thisitem ponto caminho completo. E aí sim eu já tenho aqui o caminho completo dele. Só que aqui ele vai me dar ainda um erro porque faltou aqui a barra no final. Então eu preciso ter essa barra no final. Então se eu clico aqui agora, ele já me abre o arquivo. E aqui neste arquivo eu já consigo ter uma visualização. Se eu pegar um outro arquivo aqui eu consigo visualizar. E aí você pode me perguntar, Daniel, mas ele abriu num navegador, né? Você clicou aí, ó, e ele abriu num novo navegador, ele não fez o download. Realmente, pessoal, ele não fez o download, ele abriu num novo navegador, uma nova aba, aliás, né? Não é nenhum novo navegador, uma nova aba. Porém, por ele ser um arquivo de imagem. Então vou pegar aqui um outro tipo de arquivo, ó. Eu tenho um arquivo aqui do tipo PDF, eu tenho um arquivo do tipo Excel. Então vou fazer o teste aqui com um arquivo do tipo PDF. E ele também abriu numa aba. E do tipo Excel, ele fez o download. Tá? Então depende do tipo do arquivo. Ele vai abrir numa aba do navegador ou ele vai fazer o download para você desse arquivo. Legal? Espero que vocês tenham gostado. Se chegou até aqui, não esquece, deixa seu like, curte, comenta aí, compartilha esse vídeo. Vamos alcançar mais pessoas. E eu vejo vocês no próximo vídeo.